Você está ouvindo o podcast da Paróquia São José Operário de Montes Claros. Olá, amigos! Que alegria estar novamente aqui com vocês. Eu sou a Adriana e hoje vou conversar com Cleidson Rafael, o mais novo diácono transitório da Arquidiocese de Montes Claros. Neste programa, vamos conversar um pouco sobre a vocação do Rafael e como foi essa experiência de dar um novo passo em sua caminhada vocacional. Fique conosco nesse segundo episódio do nosso podcast. Mas antes, não deixe de conhecer e acompanhar as nossas redes sociais. No Facebook, Paróquia São José Operário de Montes Claros. No YouTube, Instagram e Spotify, SJ Operário MOC, para não perder as nossas novidades de conteúdos. A palavra vocação vem do latim vocare e significa chamado, e é comumente utilizada para dar nome às escolhas que fazemos quando nos sentimos impelidos por um profundo desejo de assumir um compromisso com o projeto de amor de Deus e estar a serviço do Evangelho, da Igreja e dos irmãos. Na nossa conversa de hoje, vamos ouvir o testemunho de alguém que desde muito jovem demonstrava o seu amor no serviço da Igreja. E agora é o mais novo diácono da Arquidiocese de Montes Claros. Rafael, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Adriana. Olá, amigos que nos acompanham. Eu quem agradeço pela oportunidade de partilhar sobre a minha vida e minha caminhada vocacional. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria primeiro que você nos contasse um pouco sobre as primeiras lembranças que você tem da igreja, da sua participação na sua comunidade, no serviço da igreja. Algo que de início chamou muito a atenção ainda enquanto criança e pude relatar também à nossa Arquidiocese de Montes Claros por meio de sua assessoria de comunicação foi a presença do Padre Osvaldo em nosso meio. De tal modo que quando ele vinha em nossas comunidades celebrar a Santa Missa aos finais de semana, ao vê-lo chegando de bicicleta e com a sua bolsa, talvez com seus paramentos, objetos que seriam utilizados ali naquela celebração, despertou em mim esse desejo de ser padre. Então todos já diziam, lá vem o Padre Osvaldo, e aquilo então começou a me tocar profundamente e a me marcar por toda a minha vida. Uma vez também que ele é um padre muito querido por todos nós. Uma outra situação talvez que despertou muito a minha atenção para o chamado vocacional foram as participações em coroações, teatros que a própria igreja fazia, o acompanhamento pela Pastoral da Criança e depois os diversos serviços que pude desenvolver em nossa comunidade, também em nossa paróquia. E você poderia recordar para a gente, rapidamente, Rafael, quais as principais atividades que você chegou a desenvolver na sua comunidade, quais pastorais e grupos você chegou a integrar e ajudar? Então, enquanto leigo atuante em nossa comunidade, a comunidade Santo Agostinho e Santa Mônica, inicialmente pertencente à paróquia Santos Reis e hoje pertencente à paróquia São José Operário, pude ser assistido pela Pastoral da Criança. Depois, participei da Legião de Maria, Infanto Juvenil, Sede de Sabedoria. Pude também integrar a Infância e Adolescência Missionária, a Pastoral Litúrgica em suas várias ramificações, como coroinha, acólito, Ministério de Música, leitor, depois como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra, como ministro das Exéquias e muitas outras funções e ministérios que talvez agora não recorde. Também algo que pude integrar e que gosto muito e até hoje continuo ajudando nas paróquias por onde passo, é a Pastoral Catequética, que tive a grande missão na minha comunidade de criar a catequese naquele lugar, uma vez que a nossa comunidade, quando se tinha que receber os sacramentos, deveria procurar a comunidade de São José Operário.
Então, em um dado momento, o pároco da época, o padre Reginaldo, me pediu que criasse a catequese em nossa comunidade. Então, eu que tive que encabeçar essa missão juntamente com outros catequistas. Então, a catequese foi algo que também participei e que gostei muito e que gosto de valorizar por onde passo. Você está ouvindo o podcast da Paróquia São José Operário. E hoje eu estou conversando com o diácono Cleidson Rafael. Agora eu gostaria, Rafael, que você falasse um pouco para nós como foi a descoberta da sua vocação e como se deu a sua ida para o seminário. Desde criança, brincava de celebrar em casa. Depois, ao participar da comunidade, como coroinha, estando ali lidando diretamente com o altar, isso se tornou mais forte. Os meus catequistas, sempre quando tocavam no assunto vocação também, aquilo aquecia o meu coração e algo já dizia que eu tendia para este caminho. Na minha adolescência, isso começou a sumir um pouco. Quando as pessoas diziam, olha, você tem jeito de padre, você vai ser padre, eu falava que não queria isso para a minha vida, que não era esse o meu desejo de servir a igreja como sacerdote. Porém, foi nas cadeiras da universidade que isso veio de modo mais latente. Então, na Unimontes, enquanto fazia a Faculdade de Artes Visuais, alguns colegas começaram a dizer assim, olha, você tem jeito de padre. Também alguns professores, até mesmo de outras crenças, diziam para mim que eu tinha algo de especial e que possivelmente era ligado ao sacerdócio. Na paróquia São José Operário, um dia participando dos festejos em honra a São José, pedi a São José que pudesse me providenciar um bom emprego e um emprego que pudesse fazer as pessoas felizes e que também fosse feliz. No dia seguinte, por talvez a providência divina quisesse que fosse assim, eu fui ao seminário, procurei o padre Fernando José de Andrade e ele disse a mim que aquilo que eu sentia eram sinais claros de vocação. E a partir dali ele me deu a oportunidade de fazer uma experiência de alguns meses para saber se aquilo ali era a minha vocação. Eu aceitei o convite dele e permaneci no seminário até 8 de dezembro do ano passado. E agora estou ordenado diácono. Então acredito muito que São José interferiu um pouco na minha caminhada, me tirou do banco da universidade, me mandou para dentro de um seminário e para fazer as outras pessoas felizes, assim como foi o meu pedido aquele dia, 1º de maio, pela manhã, quando diante de sua imagem lhe pedi um emprego. Conta para nós como foi que a sua família recebeu essa notícia de que você iria fazer essa experiência no seminário. Inicialmente, fiz encontros vocacionais com conhecimento de minha família, depois, já jovem e fazendo faculdade, isso ficou um pouco deixado de lado. Por ocasião deste dia, era um dia 3 de maio, 3 de maio, que procurei o seminário para poder conversar com o formador, o padre Fernando, e decidi então ir ao seminário. Ao chegar em casa, que dei a notícia de que no dia 13 de maio iria adentrar a comunidade formativa, inicialmente minha mãe ficou muito feliz. Minha mãe me ajudou a organizar todas as coisas, preparar para então ir para o seminário. Minha irmã ficou um pouco abalada. Talvez ali ela ficou preocupada como que seria a vida dali para frente. Mas, com muita ousadia, às vezes eu até brinco, eu não sei onde arrumei coragem, eu fui para o seminário e a família ficou muito feliz. E aos poucos também minha família foi assimilando aquele processo novo que eu estaria vivendo e me apoiando. Então minha família sempre rezou comigo, sobretudo minha mãe, ela sempre participou da minha caminhada vocacional, rezando por mim, às vezes me aconselhando, às vezes até dizia assim, meu filho, se essa não for sua vocação, pode voltar para casa, que nossa casa vai estar sempre aberta. Então minha família me apoiou muito nessa trajetória. Agora eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua experiência no seminário.
quanto tempo você ficou, né, para a sua formação, a sua rotina, os seus estudos, como era a convivência com seus colegas de seminário? Pois bem, o primeiro ano de seminário, chamado período propedêutico, eu tive a graça de conviver com alguns seminaristas ou vocacionados da cidade e diocese de Januária. Então ali eu me sentia também como um peixinho fora d'água, porque a maioria era de uma outra diocese e apenas eu da arquidiocese de Montes Claros. Mas ali nós criamos um forte vínculo, tanto que pude participar da ordenação diaconal deles e rememorar um pouco daquilo que vivemos no período propedêutico. Depois, já no Seminário Maior Imaculado Coração de Maria, onde por 3 anos estudei filosofia, 4 anos teologia, participei então do meu processo formativo presbiteral inicial. Vivi, digamos assim, um pouco que só, mas sempre rodeado de muitos amigos de outras turmas, uma vez que os meus companheiros do período propedêutico foram transferidos para a cidade de Patos de Minas. Então dali para frente fiz a trajetória vocacional sozinho, acompanhado então de outros irmãos. Então este tempo de seminário eu costumo dizer que foi um tempo muito fecundo, um tempo muito bom, muito agradável. Claro que nós temos os nossos altos e baixos, como a vida, ela é. Então no tempo de seminário nós temos uma grade de estudos bem intensa, até mesmo porque o padre ele é um formador de opinião. Então durante esse tempo estudei bastante. Então tínhamos aula pela manhã no próprio seminário, na faculdade do seminário, com alguns professores leigos, padres. Depois tinha as atividades de casa, as celebrações de Santa Missa, às vezes pela manhã, às vezes no período da tarde ou durante a noite. Além disso, éramos responsáveis pelo cuidado da própria casa, pela faxina, 2 vezes por semana. Só teve algo que me incomodou muito no seminário, não gostava muito, era o dia de ir para a copa, o dia de cuidar do café. Porque pensa só, acordar 5 horas da manhã, às vezes época de frio, chuva, você ter que fazer ali 12 garrafas de café para toda uma comunidade, ferver leite. Depois ainda seus colegas reclamarem que seu café não estava bom, primeiro que eu não gosto de café. Então isso foi uma cruz que carreguei do período de seminário, mas também era bom. Levantava, depois estava muito disposto na capela, rezando, agradecendo a Deus por aquele dia que estava começando. E hoje a gente olha para trás e vê que tudo aquilo era muito divertido. Também no período de seminário, algo que é muito gostoso são os amigos que nós vamos criando. E pude vê-los agora de modo muito intenso, por ocasião da minha ordenação, a felicidade deles por ter alcançado o sacramento da ordem no grau do diaconado. Então, os amigos que nós construímos nos seminários, as amizades, elas extrapolam os muros daquela casa. Então, são bons amigos que ajudaram a convivência a ser um pouco mais leve. O Rafael, que aqui vos fala, tem um temperamento, às vezes, um pouco forte. Então, às vezes, não concordava muito com aquilo que os colegas diziam, mas sempre abaixava a cabeça, silenciava e bola pra frente. Então sempre preocupei muito com a minha casa, com os meus colegas, às vezes era um pouco até chato, porque queria ser pai de todo mundo, queria tomar as dores, se alguém estava doente queria cuidar da sua enfermidade, mas sempre foi um tempo muito gostoso. E confesso que já nesses 6 primeiros meses do estágio pastoral, sinto muita saudade do nosso seminário, da convivência. E este tempo, esses dias que passei com alguns dos meus colegas, foi bom para recompor as forças para iniciar o meu ministério enquanto diácono. Então, para nós que já te conhecemos há bastante tempo, sabemos de todos os seus dons, descobrimos um defeito, que o café de Rafael não é bom. Não é bom não, viu? Se bem que agora eu tenho aprendido lá em Ubaí fazer café e o pessoal que toma diz que o café tá gostoso, né? Então aprendeu, né? O seminário ajudou nisso. Tomara que não seja só para te agradar. Verdade. Vamos todos querer provar o café de Rafael agora. O nosso bate-papo de hoje é sobre vocação. E o diácono Rafael está aqui conosco, partilhando um pouco de suas experiências como vocacionado ao sacerdócio. Diácono, nós acabamos de celebrar, agora no dia 19 de junho, a sua ordenação diaconal. Explique para nós um pouco o que é essa função de diácono na igreja. A função de diácono na igreja é uma função
bem antiga, ela remonta ao tempo apostólico. Os primeiros diáconos foram ordenados, digamos assim, pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, como é narrado nos Atos dos Apóstolos, onde se destaca ali o diácono Estevão. Foram escolhidos ali 7 homens de boa índole, prudentes, segundo o Espírito Santo, e eles foram chamados para o cuidado da mesa, dos órfãos e das viúvas, uma vez que o povo estava sendo deixado de lado, porque os apóstolos estavam cuidando da palavra. Então ali nós tivemos a primeira ordenação dos diáconos. Na igreja, a partir do Vaticano II, o diácono é um colaborador direto dos presbíteros e também um colaborador do arcebispo em sua diocese. Enquanto diácono, nós assumimos uma tríplice missão, digamos assim, ou como a igreja chama de tríplice munus, que é o cuidado com a liturgia, cuidado com a palavra, seja por meio da proclamação da palavra ou por meio da catequese, e o serviço da caridade com os nossos irmãos e irmãs mais pobres, mais necessitados. Não apenas a caridade no que diz respeito ao aspecto material, mas o acompanhamento daqueles que sofrem, especialmente das famílias enlutadas. Para mim é uma novidade, porque vivi durante 8 anos como seminarista e agora estou aprendendo a ser diácono. Uma experiência bem inusitada foi nos primeiros dias como diácono, no segundo dia enquanto diácono, pela manhã chegar na igreja, o casal pediu que abençoassem as alianças e o padre me falar assim, ia apontar para o padre e de repente o padre dizer assim, não, você agora pode abençoar. Então assim, para mim foi uma experiência porque eu sou ministro da bênção e aquilo ali me tocou profundamente. Então a minha primeira bênção foi dada a um casal de namorados que estavam ali começando a sua experiência em vista do matrimônio. Depois é o serviço da própria mesa da Eucaristia, ainda que como acólito já exercia esse serviço, agora como diácono o serviço é um pouco diferente. Então o serviço do diaconado ligado também à liturgia é algo que para mim é novo e que nesses dias pós-ordenação estou aprendendo como atuar enquanto diácono. Certo. Então agora eu gostaria que você partilhasse conosco mais um pouco sobre esse dia, né, da sua ordenação. Como que você se sentiu aquele dia ao se preparar, né, depois de todo o momento, né, o pré-ordenação, mas no dia 19, depois que você acordou, né, e falou assim, hoje é o dia. Como que você se sentiu ao se preparar para esse momento que era, né? A gente sabe que era muito esperado por você e por nós também que te conhecemos e gostamos de você. E como que foi essa experiência daquele momento, né? Daquela celebração da sua caminhada? As primeiras horas do dia para mim foram assim, a ficha começou a cair. A noite anterior eu consegui dormir bem tranquilamente e de repente ao acordar pela manhã, falei, nossa, hoje eu vou ser diácono, como diz a canção, né? Agora não dá mais para voltar. E ali fui recebendo muitas mensagens de pessoas que gostariam de estar comigo, mas devido à pandemia não poderiam somar-se aquelas pessoas que participariam de minha ordenação. E mensagens muito marcantes, pessoas que conviveram comigo enquanto criança, pessoas que conviveram comigo na comunidade, colegas de seminário, meus colegas de propedêutico, que já são padres, e aqueles que aguardam também a ordenação presbiteral. Também uma mensagem do meu formador que me marcou muito logo pela manhã, então aquilo ali já foi aquecendo meu coração. Durante o dia, aquela sensação de borboletas no estômago, né? Tá chegando a hora. E depois, a ida para a catedral. E aí você vai caminhando com uma certa felicidade, um sentimento que não consegue expressar. Durante a ordenação também, algo que me marcou profundamente foi a homilia do senhor arcebispo, onde ele indicou como que eu deveria pautar a minha missão enquanto diácono a partir dali. Então, um jeito muito paterno, um jeito muito carinhoso, um jeito de pastor, nosso senhor arcebispo, Dom João Justino, foi apontando para mim quais seriam, então, os pontos que eu deveria ter para meu ministério diaconal. Sobretudo, inspirado no Sagrado Coração de Jesus, e entender que o meu ministério também ele foi gestado no Imaculado Coração de Maria. Um outro momento também, para mim, muito forte, foi o momento da ladainha de Todos os Santos, onde eu prostrei por terra
e ali escutando a invocação dos santos, a cada santo invocado, e alguns, por sinal, que marcaram a minha vida, a minha trajetória vocacional, aquilo era muito forte. Depois, momento de oração consecratória, com o gesto de imposição das mãos, também ali fiquei muito emocionado, porque entendia que a partir daquele momento, quando eu levantasse, já não estava mais ali o seminarista Rafael, mas o diácono Rafael. E ao ser revestido com os paramentos e olhar todo mundo me observando naquele ato e vendo também todos emocionados comigo, percebi que ali sim o Nosso Senhor tinha me revestido para o seu santo serviço, confiando-me então a missão enquanto diácono. Confesso que aquele dia me marcou profundamente, como estou até hoje emocionado ao ver as fotos, ainda choro, ou ainda quando alguém me manda alguma mensagem indicando: nossa, fiquei muito feliz com aquilo que você disse na celebração, ou com a sua celebração. Então, entendendo que o meu ministério diaconal, ele não é meu, ele é nosso ministério. Nós fomos ordenados, nós chegamos então este primeiro grau do sacramento da ordem e nos preparamos para a ordenação presbiteral. Um outro elemento para talvez concluir essa resposta, lembrar muito da figura do meu pai, da figura dos meus avós, dos meus tios que poderiam estar ali comigo, alguns porque já partiram ao encontro do pai e outros porque devido à pandemia não puderam estar ali. E também lembrar das pessoas de que às vezes nem conheço, mas que com a sua generosidade ajudou no meu processo formativo e ajuda também no processo formativo de muitos nossos irmãos que estão no seminário. Então agora eu gostaria de te agradecer profundamente por ter aceitado o nosso convite de vir falar aqui conosco com a PASCOM. Te agradecer também pela oportunidade, pela amizade que nós temos, de poder estar com você na celebração e presenciar. Foi de fato um momento muito emocionante para todos nós que estávamos lá. Nós conseguimos sentir a sua emoção e nos emocionamos muito com você. E tenho certeza que todos aqueles que acompanharam à distância também tiveram esse sentimento. E quero também te agradecer em nome da PASCOM. Nós temos um carinho muito especial por você, porque você também faz parte da nossa história. Foi a sua motivação que trouxe a PASCOM para esta paróquia. Então a gente não chegaria onde chegou se você não tivesse nos motivado e nos apoiado incondicionalmente. Nos defendido, por diversas vezes e trabalhado junto conosco, indicando os nossos caminhos. Eu tenho certeza que muitos, assim como eu, sentem muito orgulho de você, pelo que você é, pelo que você representa para nós e também pela sua missão e por todo o carinho que você demonstra pela nossa paróquia. Muito, muito, muito obrigada. Estamos imensamente agradecidos. Eu quem agradeço pela oportunidade de poder falar a vocês. A minha gratidão à PASCOM de nossa paróquia, sempre tive um carinho muito grande e onde vou tento trabalhar um pouco com essa pastoral da comunicação, porque entendo, sobretudo neste tempo de pandemia, se não fosse a PASCOM em nossa vida, na vida da igreja, nós tínhamos muita dificuldade de chegar até as pessoas em suas casas. Então a minha gratidão pelo trabalho generoso de vocês, um trabalho voluntário, mas que é feito com muito amor, com muita abertura. E aí eu entendo a dimensão do serviço do diaconato, a partir também do testemunho de vocês. Aos meus irmãos paroquianos de São José Operário, a minha gratidão por ter rezado durante este tempo conosco, rezado por mim, rezado também pela minha vocação. E agora, mais do que outras vezes, como disse nas celebrações esses dias, peço que continuem rezando por vosso filho, que agora é diácono da igreja, para que tão logo também seja ordenado presbítero, a fim de que muitas pessoas possam receber a mensagem do Evangelho através do meu ministério, através da minha vocação. Então a minha gratidão, meu carinho, meu amor por esta paróquia São José Operário, pela comunidade Santo Agostinho e Santa Mônica e por cada um dos nossos paroquianos, desde as crianças até os nossos irmãos mais velhos. E nós esperamos que vocês tenham gostado desse segundo episódio e nos ajude compartilhando este podcast com seus amigos e em suas redes sociais. Não se esqueça, você também pode ser o próximo entrevistado. Estamos à procura de boas histórias para serem contadas por aqui. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais paroquiais. No Facebook, Paróquia São José Operário de Montes Claros, no Instagram, YouTube e Spotify,
SJ Operário MOC. Você, por favor, Diácono Rafael, poderia deixar a bênção para aqueles que nos ouviram? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, de São José Operário, de Santo Agostinho e Santa Mônica, nossos padroeiros, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.